Você já tinha reparado que as emoções de Divertidamente têm uma estrutura muito parecida com prótons e elétrons das aulas de física? Ou que a logomarca dos Incríveis está simplesmente por toda parte nos seus filmes, só que de maneira subliminar? Descobrimos esses e outros detalhes sensacionais escondidos em filmes, desenhos e animações. E olha, praticamente ninguém percebeu. E a gente separou hoje só pra te contar. E pra saber tudo isso, fica até o final do vídeo. Então pega a sua pipoca, pega o seu suquinho, chama o seu cachorrinho, o seu gato, seu papai, sua mamãe, todo mundo. Tá começando mais um Teen Videos. Se tem uma coisa que define a Pixar, sem dúvidas é a sua qualidade. E isso se reflete na atenção aos detalhes que a empresa pensa quando vai criar um filme. Por exemplo, no Universidade Monstros, ela criou nada menos do que 400 personagens só para a obra. Cada um com detalhes bem específicos e formas diferentes. A maioria deles atuaram como figurantes, como alunos da universidade, e outros fizeram parte da irmandade em que Sully e Mike se juntam. Outro dos maiores exemplos de riqueza de detalhes da Pixar é a forma como eles resolveram construir a estrutura de cada uma das emoções que habitam a cabeça dos personagens de Divertidamente. Pete Docter, o diretor do filme, afirmou que essa foi uma das partes mais trabalhosas da equipe de criação. Isso porque foi exigido que eles fossem completamente feitos de micropartículas, já que de certa forma essa é a origem das emoções. Elas surgem na mente das pessoas a partir do momento do nascimento. Logo, elas não seriam como nós humanos, com pele e ossos. Essa, com certeza, foi uma das grandes sacadas desse filme sensacional, trazendo ainda mais riqueza para a história da Riley e das suas emoções. Voltando a falar da franquia Monstros S.A., outro detalhe incrível que a gente pode notar é a quantidade de pelos que Sullivan tem. Por exemplo, para você ter uma ideia, no primeiro filme lançado em 2001, os animadores cobriram o corpo do Sullivan com 1,1 milhão de pelos, o que é bastante coisa. O mais incrível de tudo isso é que no segundo filme, Universidade Monstros, eles acharam que isso era muito pouco e resolveram aumentar a pelagem do Sullivan para 5,5 milhões de fios. 5 vezes mais. Isso é pelo pra caramba. Os Incríveis é um dos filmes com maior riqueza de detalhes da antiga guarda de animações da Pixar. Por exemplo, quando o Senhor Incrível chega na igreja onde ele vai casar com a Mulher Elástico, se você olhar bem vai perceber que o vitral do lugar tem de maneira subliminar exatamente o símbolo do filme, um I com um ponto redondo na parte de cima. Cara, esse detalhe é muito legal. Nem sempre os Simpsons foram da Disney, mas o que importa é que agora eles são. Então entram na nossa lista. Essa é uma teoria antiga desse desenho, que fala que o Ralph não tem nada a ver com seu pai, o chefe Wiggum. E se a gente parar para analisar, o Ralph se parece bastante com o Ed, o policial que trabalha com o chefe Wiggum. Inclusive, os próprios Simpsons, na temporada 34, tem uma cena em que o chefe confronta a esposa e fala isso, com Ed aparecendo de mãos dadas com Ralph chamando ele de filho. Mas esse episódio não é considerado canônico do desenho, ou seja, a teoria ainda é uma teoria. Além disso, quando vemos Ralph no futuro como policial, vemos que o cabelo dele mudou, ficando azul assim como o do chefe Wiggum, deixando todos ainda mais confusos. Eu acho que essa era a intenção dos desenhistas. E se você também não sabe quem é o pai do Ralph, se inscreve aqui no nosso canal. Tá, você vai continuar sem saber, mas pelo menos vai ter a chance de ver conteúdos incríveis. Agora vai uma coisa que é um detalhe bem impressionante e que muita gente usa para criar teorias. Você sabia que existe alguma ligação entre o Courtney Up e o Andy de Toy Story? Pois é. Tem uma cena no quarto do Andy no terceiro filme que é possível ver uma carta idêntica que tá pendurada no espelho da casa do Crow e da Ellie. E se você olhar bem,
vai perceber duas coisas incríveis. A primeira é que realmente está escrito o nome dos dois, ou seja, de fato, existe uma ligação das duas famílias. A segunda é o fato que dá para ver pela primeira vez o endereço da casa voadora de Up, que fica em uma cidade chamada Bloomington. Realmente, com essa confirmação, fica difícil não afirmar que eles são parentes. Se a gente voltar um pouco no tempo, vamos nos lembrar do filme sensacional do ano em que eu nasci, 1999. Tarzan. Eu tô ficando velho. Mas o fato é que uma das cenas que mais marcou quem assistiu o filme foi o momento em que o Rei das Selvas desliza pelos troncos das árvores das florestas da África. E ela tem uma inspiração em um dos esportes radicais mais famosos do mundo: o surf. Glenn Keane, um dos diretores de animação, revelou que a ideia surgiu depois de perceber o interesse cada vez maior que seu filho tinha em praticar o esporte. Ele então resolveu colocar no desenho e ficou bem legal. Se você ainda não assistiu, pode ver sem medo. É bom demais. Todo fã da Disney e da Pixar sabe que existem aqueles easter eggs padrões da empresa, que aparecem em todos os filmes, como o famoso A113, o carro do Pizza Planet e a bola da Pixar. Em Os Incríveis 2 ficou meio difícil encontrar algum deles, mas em especial a bola. Só que nada fica escondido para sempre, não é mesmo? E aí conseguimos achá-la finalmente. Quando vemos a cena em que o benfeitor da Mulher Elástico tá bastante surpreso com o tanque do vilão o Escavador, a gente pode ver que no meio da calota da sua limusine existe uma pequena estrela vermelha em um fundo amarelo. Pois é, meus amigos, é exatamente ela, a referência à bola da Pixar. Essa aí quase não foi encontrada. Soul é um filme completamente diferente de todos os outros que a gente conhece da Disney, e ele tem alguns detalhes bem legais que muita gente não teve a chance de ver, já que o filme não foi lançado nos cinemas. Por exemplo, quando vemos Joe, o protagonista, cair dentro do bueiro pro seu trágico quase fim, o detalhe não tá nele nessa cena, mas sim no furgão preto que tá ao fundo. Note que o nome da empresa que tá estampado nele é Hatlaw. Isso é exatamente o Walter de trás pra frente. E Walter Disney é simplesmente o fundador da maior empresa de entretenimento da história, a Disney, que a gente tanto ama. Uma belíssima referência, eu tenho que admitir. Saindo um pouco da empresa do Mickey Mouse e indo para concorrência, a gente nota dois detalhes incríveis em Como Treinar o Seu Dragão 3. E os dois estão no momento do casamento do Soluço e da Astrid. Se você olhar bem, vai perceber que os medalhões dourados que o Soluço usa têm a imagem do Banguela. Já os medalhões da Astrid têm o rosto da Tempestade, que é o dragão que é sua parceira, formando um belo casal com belos brasões. E se você é fã da Disney, mas também curte Como Treinar o Seu Dragão, comenta aqui embaixo #Banguela. O segundo detalhe tá logo atrás do casal e da anciã que faz a cerimônia. Se você olhar bem, vai notar que no totem de pedra atrás de todos existe uma imagem. E se a gente olhar mais de perto ainda, poderemos notar que na pedra está esculpida aquela cena marcante da franquia, em que Soluço encontra o Banguela e começa a amizade com o Fúria da Noite. Falando mais uma vez do primeiro filme dos Incríveis, um outro detalhe muito legal pode ser percebido naquela cena histórica, em que o chefe do Beto tá dando um sermão nele. A gente pode notar que ao fundo, em cima do armário, existe um pequeno cacto. Até aí, tudo bem. Seria mais um item de decoração da cena. O interessante é que o cacto tem exatamente o mesmo formato da cabeça do chefe do Beto. Isso com certeza não é coincidência. Deve ser algum indicativo que o dono da seguradora é seco e espinhoso, com toda certeza. Na mesma cena, a gente pode ver que nos lápis que o chefe do Beto tá apontando, existe uma frase que aparece rapidamente. Ela fala: "Sua vida está em nossas mãos".
o que faz referência ao ramo da empresa, que é uma seguradora, mas também referencia o ideal pelo qual lutam e vivem os membros da família dos Incríveis, que são heróis e lutam pelos cidadãos. Falando em referências escritas, voltando ao iniciozinho do filme Soul, se a gente olhar o nome da canção que tá atrás do Joe escrito no quadro, podemos ver que seu nome é As Coisas Não São o que Costumavam Ser. Essa foi uma referência proposital deixada pelos criadores do filme, que queriam fazer uma referência ao estilo de vida que Joe estava levando, sem sentir vontade e gosto pela vida como no passado, enfrentando o que muitos chamam de desilusão profissional. Afinal, ele era um músico talentoso dando aula para crianças. E agora deixamos para o final o pequeno detalhe mais obscuro e inacreditável de todos. Em 1933, a Disney lançou um curta chamado Os Três Porquinhos, mostrando a versão do conto infantil que todo mundo conhece. O detalhe é que alguns dos desenhistas tinham no mínimo um senso de humor um tanto quanto macabro. Isso porque enquanto os irmãos se divertem e dançam, existe um quadro sinistro atrás deles, onde podemos ver uma linguiça em um quadro. E não só isso, tá escrito pai embaixo, o que indica que em algum momento o pai dos três porquinhos foi abatido, moído e virou uma linguiça. Mais que isso, os filhos ainda pegaram os restos do seu pai e colocaram na sua sala de estar. Gente, se isso não é bizarro, eu não sei mais o que é. Esses foram os 15 detalhes que a gente encontrou em filmes e animações e trouxemos hoje pra te mostrar. E eu vou te falar, alguns deles foram bem difíceis de perceber, mas eu sabia que você ia gostar. Também achamos que você vai curtir esses dois conteúdos que a gente separou para vocês hoje. Valeu e até a próxima!